Então, para você ser um atleta de nado de fundo, né, de provas de longa distância, primeiro, você tem que treinar muito volume. Não existe, é diferente do atleta velocista, que Sim. a habilidade sobrepõe até o treinamento. É muito difícil o atleta se tornar campeão numa prova de velocidade se ele não tem a habilidade. Ele pode se tornar um atleta bom. Sim. Nas provas de fundo, se você juntar a habilidade com a disciplina, poxa, você vai muito longe. Mas você pode se tornar um grande atleta de provas de fundo se você for muito dedicado. Mesmo sem ter tanta habilidade. Mesmo sem ter tanta habilidade. Então, aquilo que a gente falou no início aqui do programa, de disciplina, que molda os nossos valores, né? E que vai fazer até parte do destino da nossa vida, isso esteve muito presente comigo, assim. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Gema, Ô, André, era uma honra estar obrigado com um pelo cara seu como convite. você aqui, enfim, eu fico assim, honrado em receber tanta gente, cara, importante não só pra mim, né, mas eu acho que você é um cara, enfim, um ícone aí pro mundo, né, cara, um cara que participou de Olimpíadas, enfim, um campeão da vida, não só como atleta, né, eu acho que, mas hoje como político, como pai de família, eu acho que, enfim, uma honra imensa receber. Eu tenho recebido, por isso que sou muito grato por esse projeto aqui que a gente conseguiu colocar no ar. E que talvez o maior de todos, assim, a maior recompensa é o impacto positivo que a gente coloca, né, na vida de pessoas que muitas, grande maioria eu não conheço, né, mas eu recebo aí, eu acho que todo dia alguma mensagem de alguém que foi impactado, né, agradecendo, né, cara, alguma coisa que a gente falou aqui que mudou o mindset, mudou a vida da pessoa de alguma forma, transformou. Então, eu acho que a gente passar por essa jornada de vida e ter essa oportunidade é demais. Então, também queria aproveitar até esse momento para pedir para a galera compartilhar, né, curtir e comentar, porque a gente entende o quanto isso faz com que o negócio gire, né, e a gente coloque isso no ar, fique mais tempo, né, presente, e que esse projeto cresça, né, e consiga chegar em outros lugares, até no planeta. Aí a gente inclusive estava falando aqui em off que a gente tem forçado fazer em inglês, né, assim, forçado no sentido, é difícil, né, cara, já é difícil fazer em português, imagina em inglês fazer a conversa, mas é porque a gente entende que é uma conversa positiva, eu acho que a humanidade precisa, né? E a gente quer chegar no mundo e fazer um pouco de impacto que a gente causa na vida das pessoas, poder multiplicar isso. E contar algumas histórias, né, cara? Acho que todas as histórias que têm sido contadas aqui é de uma maneira muito sincera e verdadeira, eu não preparo roteiro nenhum, né? A gente vai conversando. Enfim, então, eu acho que essa energia que é transmitida, essa conversa que é eternizada,
tem um valor assim imenso. Eu falo assim, é priceless, né? Não tem preço, meu irmão. Então, muito obrigado pelo seu tempo e energia. Eu que agradeço, André. Agradecer o Ari, o Lauro também, que foram os caras que incentivaram a fazer isso aqui acontecer. Mas, André, eu que te agradeço, cara. Eu cheguei aqui e pude ouvir parte da entrevista que você fez com o Malibu, né? Sim. Muito divertido. E o Lauro e o Ari são amigos que a gente tem em comum. São pessoas que fazem a diferença na vida do carioca, na vida do brasileiro. São pessoas muito queridas. E que quis o esporte, que essas pessoas que nos uniram, né? O fato de eu estar aqui hoje é muito em razão deles dois. O Lauro me falou muito bem de você, o Ari também. E estar aqui, André, para mim que venho do esporte, né? É claro que nós não nascemos apenas para fazer uma coisa, né? E o esporte nos mostra isso, né? O esporte nos molda a enfrentar desafios, né? O tempo inteiro, então, né? seja você sendo um lutador de jiu-jitsu, seja um nadador, seja um corredor, um jogador. Então, a minha raiz é o esporte. Eu fui abençoado pelos meus pais terem me dado a oportunidade de fazer esporte, de conhecer o mundo através do esporte, de entender as diferenças, de respeitar as diferenças, mas não permitir de forma alguma que ninguém molde as minhas verdades, aquilo que eu aprendi. Então, a gente no esporte, a gente foi ensinado, né, André, que o pódio não quer receber X ou Y, o pódio quer receber o melhor. Sim. Né? Não tem cota no pódio, não tem cota numa final olímpica. Exatamente. Não importa se tem 8 negros na final ou 8 brancos, Exato. ou 8 chineses, ou 8 japoneses, ou 8 africanos. Sim. O esporte quer receber o melhor. Sim. Você pode ter uma técnica X de jiu-jitsu e uma outra técnica, um treinamento diferente, mas ambos vão ter uma disputa justa. Exato. E vai vencer aquele que está mais atualizado, aquele que evoluiu, aquele treinador que prestou atenção em fazer algo superior a que seu mestre ensinou. Sim. Então, os países hoje que são líderes nos rankings mundiais de diversas modalidades são exatamente os países que você entende que você tem que quebrar paradigmas para você evoluir. Sim. Então, não é problema nenhum a gente pensar diferente. É problema, sim, você querer fazer com que uma pessoa alcance o sucesso ou tenha uma vaga específica numa determinada disputa ou concurso que não seja pelo seu mérito, pela sua disciplina, pela sua dedicação. Então, a gente traz isso muito com a gente, né? E tá aqui no seu programa, que tem uma âncora voltada para o esporte, é muito bom para mim, eu gosto muito. Mais leve. Cara, eu assim, de novo, suspeito a falar, né, porque fez parte da minha vida desde cedo, né, então assim, eu entendo o quanto isso foi importante para minha vida, essa formação no esporte e depois na luta, né, acho que na luta, então assim, foi demais tudo que eu vivenciei, o quanto aquilo ali ajudou a formação de caráter, né, a me formar, a ter coragem para fazer, inclusive isso aqui, eu não tinha habilidade nenhuma para falar, né, para ficar botando a minha cara aqui, mas eu tinha uma vontade muito grande de fazer, inclusive, nesse meio esportivo, nesse meio de vida que eu vivia, eu conhecia tanta gente, cara, como eu falei, pessoas que são referências mundiais, cara, né, um cara como você, eu acho que assim, porra, em qualquer lugar do mundo, você viajou o mundo inteiro, você é um nadador que viveu experiências, cara, pro mundo, né? Então, e assim como você, eu conheço várias outras pessoas, né, nesse nosso meio, nesse nosso ambiente, que deu vontade de colocar isso para fora, porque, de novo, cara, eu acho que essa mensagem, ela chega de uma maneira muito positiva para muitos, né? E hoje, através dessas ferramentas tecnológicas, a gente consegue espalhar isso, né, cara? E às vezes a gente não tem nem noção, né? O Nado já viu, que é o meu parceiro que fez isso acontecer, acreditou desde o início, né, cara? A gente, enfim, outro dia a gente estava aqui no Vidigal, um cara parou para fazer fotos, a gente estava subindo a comunidade para fazer a gente tava fazendo um documentário, e o cara viu a gente assim, parou e falou, pô, meu irmão, deixa eu fazer uma foto contigo. Outro dia comigo também, a gente entrou num avião de 9 lugares, meu irmão. Um dos passageiros conhecia o programa. Eu tô em São Paulo, lá no Brás, o cara me para tirar uma foto. Então, assim, fico impressionado, cara, como é que
isso chega nas pessoas, né? E no mundo, porque eu recebo mensagens e conversas do mundo inteiro, né? Então, por que não espalhar uma mensagem, né, cara, com pessoas que a gente tem acesso, pessoas que têm um conteúdo, uma experiência de vida, assim, e que pode ser e é motivadora, né? Eu olho assim para sua vida, eu olho um pouco para sua história, cara, é muito inspiradora, né? E graças a Deus eu tive também do meu lado muitas pessoas que me inspiraram. A gente falou de duas pessoas, amigos, né, que são inspirações para mim, né? Então esse ciclo que a gente tem de amizade, de pessoas que convivem nesse meio, é demais, né, cara? E a gente sabe a importância disso na nossa vida, na nossa formação. Acho que o esporte traz muito isso, né? Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Com certeza, André. A minha vida, assim, eu acho que ela foi fruto, assim, de muita dedicação e disciplina, né? Eu sou filho único, minha mãe é pernambucana, do interior de Pernambuco, de Limoeiro, e meu pai é paulistano. E eu aprendi a nadar no Miécino da Silva. Miécino da Silva é um complexo esportivo aqui no bairro de Campo Grande. Campo Grande é um dos maiores bairros. Eu já lutei lá em campeonato disso. E aí tem uma piscina ali do lado, não sei se você recorda, tem um ginásio Algodão, aí tem a piscina do lado. Eu morava na Estrada do Moinho e foi ali que eu aprendi a nadar, no colégio também Afonsinho. E mais tarde a gente se mudou para o Grajaú, que é um bairro aqui na zona norte do Rio de Janeiro, e eu sempre fui aficionado por natação. Então tinha o Ricardo Prado como ídolo, que foi um brasileiro medalhista em Los Angeles em 84, era pequenininho, tinha 1,68 m, mas muito técnico, de Andradina, interior de São Paulo. E os meus pais me apoiaram muito. Então, para você ser um atleta de nado de fundo, né, de provas de longa distância, primeiro, você tem que treinar muito volume. Não existe, é diferente do atleta velocista, que a habilidade sobrepõe até o treinamento. É muito difícil o atleta se tornar campeão numa prova de velocidade se ele não tem a habilidade. Ele pode se tornar um atleta bom. Sim. Nas provas de fundo, se você juntar a habilidade com a disciplina, poxa, você vai muito longe. Mas você pode se tornar um grande atleta de provas de fundo se você for muito dedicado. Mesmo sem ter tanta habilidade. Mesmo sem ter tanta habilidade. Mas essa habilidade, no caso da natação, qual é a habilidade que você precisa ter? Na natação, André, você tem que ter características morfológicas, né? Seja por flexibilidade, que você tem indivíduos que já têm mais flexibilidade do que os outros. Você tem que ter hiperextensão de joelho. Se eu ficar em pé aqui, eu mostro para vocês. Não sei se eu vou sair da câmera. Quando você tem hiperextensão de joelho, você aumenta a amplitude da sua pernada, né? Entendi. Então, se você vê o pódio nas Olimpíadas da natação, é comum você ver um atleta no pódio que fica em pé, aí o joelho fica meio para trás, sabe? Sim. Que é a hiperextensão de joelho. Essa é uma característica dos nadadores de crawl, principalmente crawl, costas e borboleta. O nado de peito, nem tanto. Ele já tem uma perna mais aberta, que é um outro tipo físico. E fora capacidade pulmonar, envergadura, tamanho, mas tem certas características que você consegue observar. Só que no esporte tem uma coisa: ninguém consegue enxergar a alma de um campeão. Ninguém consegue enxergar a alma de um campeão. Sim. Então tem certos atletas que saem dessas avaliações. E o Ricardo Prado foi uma dessas pessoas, né? Tem um filme antigo da década de 20, né, baseado na década de 20, chamado Seabiscuit, que o cavalo era pequenininho. Eu até indico às pessoas que estiverem aqui, Seabiscuit. O filme é simplesmente maravilhoso. O jockey é cego de um olho, o cavalo é baixinho,
E o treinador é um treinador totalmente superado, bem idoso. E eles ganham o Grande Prêmio de Turf dos Estados Unidos, que era um confronto do leste contra o oeste, na época da quebra da Bolsa Americana. Então o Seabiscuit se torna até um símbolo, né, de que uma pessoa, poxa, que não tem ali certa habilidade ou certas facilidades pode vencer o cavalo que era bem maior, né? Sim. E no esporte acontece isso. A gente, principalmente categoria infantil, juvenil, às vezes a gente erra um pouquinho a avaliação de alguns atletas. Tem pessoas muito habilidosas que não conseguem chegar à Olimpíada. Então, eu tive até os meus 13 anos treinando no Fluminense, no Tijuca, só que com 16 anos eu já me torno campeão brasileiro adulto. E daquelas crianças com 13 anos que vão num campeonato brasileiro infantil, por exemplo, a cada 400 crianças num brasileiro infantil, a gente tira um que vai para os Jogos Olímpicos. E essas 400 crianças já foram selecionadas, né, com índice brasileiro, que é bem difícil. Então, o grau de dificuldade é muito alto. Então, aquilo que a gente falou no início aqui do programa, de disciplina, que molda os nossos valores, né, e que vai fazer até parte do destino da nossa vida, isso esteve muito presente comigo, assim. Porque isso é impressionante, como esse fundamento, assim, o princípio da disciplina, quanto ele é importante para qualquer área da sua vida. Qualquer área. Né? E no esporte, de novo, a gente vê uma verdade ali, porque não é teórico, você vê isso acontecendo, você vê isso acontecendo com você e com outros. Sim. Que, como você contou o caso aí do filme, né? Às vezes você olha e fala assim, cara, esse cara não tem o perfil, sim, de uma pessoa que vai se dar bem, mas se o cara talvez é disciplinado, né, e esforçado, tem coração, enfim, tem outras coisas que você vai plugando ali junto, cara, e o cara consegue superar coisas que ninguém acreditava, né? Então, é demais isso, né? É inacreditável, é demais. E a gente tem aqui no Brasil exemplos assim fascinantes. Por exemplo, a gente teve um personagem que eu sempre menciono, André, Edivaldo Valério Bala, que é um atleta baiano que foi às Olimpíadas comigo em Sydney. Eu tive em duas Olimpíadas, Atlanta 96 e Sydney 2000. E fui da seleção brasileira dos 16 anos aos 32, seleção adulta, né? Dos 16 aos 32 anos, nadando grande parte na piscina e grande parte em águas abertas, rio, mar ou lagoas, né? Provas de 5 e 10 quilômetros. Mas o Edivaldo foi o primeiro negro brasileiro a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, no ano 2000. As Olimpíadas começaram em 1896, né? Primeira Olimpíada em Atenas, na Grécia, em 1896, depois teve 1900 em Saint-Louis, 1904 Paris, então a gente retorna em Paris agora de novo em 2024. Sim. E o Edivaldo foi o primeiro negro a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos e foi o primeiro negro a ganhar medalha pelo Brasil. E filho de policial militar, treinando na Fonte Nova, na Bahia. A Bahia tem uma tradição imensa, né, de nadadores, né, de longa distância também, fascinante. Principalmente de longa distância, né? Pelo que eu entendo, assim. Principalmente com a Ana Marcela, com a Ana do Carmo, em longa distância. Só que o Edivaldo era um velocista, né? Nadava para 48 segundos sem livre, já no ano 2000, muito bom. E o Edivaldo um símbolo do esporte, né? E o Brasil tem muita dificuldade. Teve uma frase, André, que um jornalista escreveu há muitos anos, se eu não me engano é Lúcio de Castro, um jornalista que tem inclusive um viés político diferente do meu, só que eu adoro o Lúcio, né? Eu conheço o Lúcio desde pequenininho. E o Lúcio escreveu o seguinte: triste o país que precisa de heróis, mas mais triste o país que maltrata os seus heróis. Sim. Então, se a gente não começar, e a gente está perdendo muito isso, né? A gente está deixando pessoas muito especiais passarem para pessoas de fama momentânea tomar o espaço de pessoas muito especiais. É verdade. Então, e o esporte, infelizmente, está perdendo muito espaço para coisas supérfluas, né? Para telefone, a juventude está passando muito tempo no telefone. Sim. Então, toda oportunidade que hoje eu tenho como político de trazer a política pública esportiva para ter mais evidência,
eu tenho feito. Porque o que o esporte fez comigo, de me dar coragem, com 32 anos, quando eu parei de nadar, eu fui dar treino de natação em Copacabana. Eu organizava aquele evento, o Rei e Rainha do Mar, da Rede Globo, bem famoso. Que passava... eu cheguei a disputar no stand-up. Que bacana, muito bom. E quando eu comecei a dar treino em Copacabana, o fato da gente ter sido esportista, a gente tem uma dificuldade muito grande da gente seguir algo muito linear. A gente gosta de desafio. Sim. Né? E eu sempre botei uma coisa na minha cabeça, assim, a gente não pode ter medo de enfrentar o novo. E uma das causas que a gente vê muitos brasileiros com muita capacidade se frustrando é porque eles insistem a vida toda em fazer a mesma coisa. Não tem problema você ser um jardineiro, um pintor, faça da melhor forma que você fizer. Então, quando eu fui dar treino em Copacabana de natação, isso lá pelo ano de 2009, quando eu me despedi, a travessia do Leme ao Pontal, que eu nadei 35 quilômetros, que foi uma homenagem ao Tim Maia, aí a gente volta depois. Mas eu comecei a dar treino para pessoas que não sabiam nadar. E eu tive uma formação ultra competitiva na minha vida. A tendência é que eu me tornasse um treinador do Fluminense, do Flamengo, do Minas, do Pinheiros. Só que a minha formação pessoal, André, o Luiz Pessoa, existe o Luiz com habilidade de nadar, aguerrido, com vontade de vencer, que foi 5 vezes campeão da Travessia dos Fortes, 4.500 homens largando junto, você tomando pancada. E aí você não precisa ser forte, não. Você precisa ter coração e coragem, né? Isso. Então, eu sempre fui um cara, assim, não obcecado pela vitória, mas obcecado em fazer o melhor. Aí eu me torno professor de natação em Copacabana, dando treino para senhoras e senhores, que eu dou treino até hoje, né? Que são os gladiadores, mas eu dava treino também para a equipe de natação no mar, que era mais iniciação. O Luiz, professor de educação física, é mais animador e motivador de pessoas. Então, existe o Luiz competidor, de alto nível, e existe o Luiz que se veste de Homem-Aranha, que se veste de Sininho, de Tartaruga Ninja, de Peter Pan, de Robocop gay, que tá lá dando treino no carnaval para as pessoas, né? Então, e eu me tornei político exatamente por causa disso, que eu não sabia que ali, em Copacabana, eu aprendi a me comunicar com pessoas muito diferentes, e que eu sou convidado a me tornar um secretário nacional de esporte após o impeachment da Dilma. Só que quando eu me torno um secretário, eu não sou ainda um parlamentar, eu não sou um deputado. Então, não aflora em mim, não é que aflora, não fica sensível às pessoas o meu lado político. Mas como é que é? Então, explica um pouco essa função do secretário, só para a gente entender, né, como é que essa tua primeira experiência como no meio político e como é que foi, né? Como é que era isso? Bom, André, eu vou contar como é que aconteceu. Eu estava na praia, me liga o Vandinho, filho do cantor Vando. Sim, treinou comigo, ele treinou comigo a vida inteira, meu parceiro de treino. O Vandinho, casado com... Ai, me fugiu o nome da esposa do Vandinho, que pena. Agora, porque ele tá com outra mulher agora. Não, foi a Joyce? A Joyce, isso aí. A Joyce nadou comigo no Fluminense, né, na década de 80. E aí o Vandinho sempre teve uma percepção... O Fluminense, o Vandinho? Essa eu não sabia. Não, a Joyce. Ah, tá. A Joyce. O Vandinho é Flamengo. E deve ter ficado na cabeça do Vandinho. O Vandinho, por ter a nossa idade, né? Eu tô com 46, tá 48, o Vandinho regula a nossa idade. O Vandinho me acompanhou a minha vida inteira como atleta, né? E o Vandinho trabalhava pro Leonardo Pisciani, que foi um político aqui no Rio de Janeiro. E quando a Dilma sofre o impeachment,
o Leonardo Pisciani assume o Ministério do Esporte. Verdade. Né? Ele até fez um evento aqui na Casa Itália, me chamou. Acho que o Leonardo Pisciani fazia jiu-jitsu também, né? Sim. Pedalava também. O Vandinho me liga. Eu estava num sábado em Copacabana dando treino, eu chego bem cedo. Eu não deixei de dar treino, eu dou treino segunda e sábado. 5h30 da manhã eu tô em Copacabana. A gente monta as boias, dou treino numa prancha de stand-up, bem legal. Me liga o Vandinho perguntando se eu quero ser secretário de esporte nacional. Secretário de esporte, o que é um secretário, André? O ministro era o Leonardo, eu era secretário da maior secretaria do Ministério do Esporte, que era a ISNEAR, Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, responsável pela política pública esportiva e desenvolvimento esportivo no Brasil. Muito ligado à confederação, à infraestrutura, à construção, por exemplo, de um estádio, de um centro olímpico, de uma piscina. Resumidamente, eu como secretário, eu tenho a missão, eu tenho ali o dever de comunicar, fazer uma comunicação, um elo do Executivo, que é o Ministério, com o Congresso Nacional, através da Comissão de Esporte do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, e ser uma interlocução com os políticos, com os 513 deputados e 81 senadores, fazendo com que orçamento, projetos de lei voltados ao esporte sejam desenvolvidos. Então, além de eu ser um caixa eletrônico liberador de recursos, né, aqueles recursos no Brasil e você tentando espalhar pelo Brasil e fazer uma política nacional, eu sou um interlocutor do Executivo com o Legislativo. É uma função muito bacana, muito importante. E eu me descobri muito bem nessa função. Mas o Vandinho me liga, eu não acredito, pensei que era brincadeira. E o Leonardo Pisciani me liga em seguida, né? Aí eu falei, ministro Leonardo, eu preciso só de 24 horas para pensar, mas me sinto muito honrado pelo convite, isso foi em 2016, e fui para casa conversar com a minha mulher, né? Com a minha filha. Minha filha era bem mais novinha, meu pai ainda era vivo, meu pai faleceu em 2022, e eu sou filho único, e todos eles foram unânimes que eu deveria aceitar. Eu me tornaria o primeiro professor de educação física e o primeiro atleta olímpico a ser secretário nacional e responsável, ordenador de despesa, meu CPF ali, um orçamento de 800 milhões de reais em um ano. Então, eu convidei pessoas competentes para irem trabalhar comigo em Brasília, obviamente. Aceitei o convite do ministro Leonardo Pisciani, a qual eu agradeço até hoje. E eu pude ser muito feliz em 12 meses. Percebi que aquela mesma habilidade que a gente tem como treinador, você também tem, fatalmente, André, com certeza. A gente estava conversando aqui antes, que a gente dá treino para muita gente diferente. Sim. A gente dá treino para pessoas saudáveis mentalmente, a gente dá treino para pessoas não saudáveis mentalmente. Sim. A gente dá treino para pessoas com energia positiva, com energia negativa. A gente dá treino para pessoas habilidosas, não habilidosas, pessoas chatas, pessoas bacanas, né? Sim. Pessoas de bom coração, pessoas não tão de bom coração assim, mas também estão ali para melhorar e a gente tem o dever de treiná-las, né? Exato. E eu percebi a facilidade que eu tinha no Congresso Nacional em conversar com muita gente. Você sentiu? Fiquei vislumbrado. É a mesma técnica. É por isso, André, que o esportista tem que entrar na política. Sim. O esportista não entra na política por quê? Porque ele está acostumado a seguir regras claras. Isso é lindo no esporte. Lindo no esporte. E ele está acostumado a viver pautas positivas o tempo inteiro. Ainda mais ele sendo um campeão. O campeão, quando para com o esporte, ele tem que descer 10 degraus, sandálias da humildade, né? Porque ele vai ter que se reinventar. Né? E aí é um momento difícil também. Momento difícil. Por exemplo, o melhor atleta de jiu-jitsu pode ser o pior professor. Pode. Sim. E o atleta de jiu-jitsu fraquinho ali pode ser um professor maravilhoso. Quando você começou a contar um pouco da sua história, dessa transição, de começar a dar aula para pessoas que não são, né, do alto rendimento, porra, é uma mudança de chave ali radical, né? Porque você vai lidar com pessoas que não é daquele ambiente que você está muito acostumado, né? Sim, sim. E é difícil, assim, porque na tua cabeça... Eu tive um pouco isso, assim, esse desafio. Sim. Porque no início, quando eu comecei a dar aula, eu acreditava que tinha que ser um pouquinho do jeito que foi pra mim, mas não é isso, né? Então foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. É que você tem que seguir a sua natureza. Por exemplo, eu fui um atleta
que eu nunca precisei de nenhum treinador. Eu tive poucos treinadores, mas um treinador assim que fez a maior parte, assim, o maior responsável pela minha vida esportiva foi o Luiz Rafael, que começou a me treinar com 5 anos e que me levou a 2 Olimpíadas. Então ele me levou a primeira Olimpíada com 18 e a segunda com 22. Ele começou a me treinar, eu tinha 5 anos e ele 21. Então ele era recém-formado em educação física. E ele era muito brincalhão. Mas eu era muito sério no sentido de... eu chegava a treinar 20 quilômetros num dia, né? 100 quilômetros na semana. Eu cheguei a ficar anêmico várias vezes. A gente não tinha um acompanhamento como tem hoje, né? Para você acertar ali na dose certa. Ou você era subestimado ou superestimado no treinamento, né? Sim. Então, você treinar um nadador e um corredor, como você tem o tempo ali diário como avaliação, é muito difícil você treinar 10 atletas juntos, alguém vai ser subestimado ou superestimado, entendeu? Então, mas o Luiz Rafael era muito brincalhão, muito divertido, assim, muito, muito. Então fez com que toda essa dedicação, todo esse volume excessivo fosse muito leve, mas aquilo se adequou, teve uma adequação muito, muito feliz à minha personalidade. E eu sempre fui uma pessoa que eu consegui, graças a Deus, liderar pessoas através da felicidade e da alegria. Legal. E a minha turma em Copacabana, o sucesso que eu tive nesses anos todos, de ter sucesso profissional e pessoal em Copacabana, e quando eu comecei a dar treino em Copacabana, os 2, 3, 4 primeiros anos, onde a gente tinha muita gente nadando, eu passei a ser rapidamente tão bem sucedido profissionalmente como eu era como um grande nadador. Legal. Só que eu chego em Copacabana, sábado, por exemplo, eu vou chegar em Copacabana. É um momento que eu tenho também de diversão para mim, porque aquilo me faz muito bem. E sendo político, nem se fala. Mas aí, André, eu chego em Brasília, me torno secretário, né? Fico 1 ano, desenvolvo um trabalho muito bacana. Por exemplo, todos os equipamentos dos Jogos Olímpicos, eu fui o responsável para distribuir pelo Brasil inteiro. E aí eu pude... até me emociona. Em Salvador, uma das piscinas foi para o Edivaldo Valério. Animal. Ele virou coordenador, fica no bairro da Pituba. Sei. A gente tinha loja lá, já tive loja lá. É uma piscina que fica à beira-mar. Então, até o Antônio Carlos Magalhães Neto era o prefeito de Salvador na época, ele falou: Luiz Lima, qual é a sua contrapartida? Eu falei: minha contrapartida é que o Edivaldo Valério seja o coordenador, e ele é o coordenador até hoje. Então, legal. Cara, André, aí você me perguntou assim, pô, você tá bem na política? Cara, desgasta muito, mas quando você acerta, sim, nossa senhora, é muito bom. E aí eu saí 12 meses depois, eu agradeci muito ao ministro Leonardo, mas a gente teve, assim, uma incompatibilidade, como todos nós podemos ter, sim, na vida, seja aqui num programa, sim, se a gente fosse sócio alguma coisa, e a gente pode continuar amigo. Mas eu sempre fui muito grato a ele, assim, a oportunidade que ele me deu. Embora tenhamos uma divergência política muito grande. Uhum. Então, quando eu aceitei ser secretário, eu aceitei porque eu era o ordenador de despesa. Então, o Leonardo nunca me pediu para fazer nada de errado. Graças a Deus. Nada, uhum, nada, absolutamente nada. Só que a partir do momento que a direção política ela muda e os objetivos, dá um abraço na pessoa que te deu a oportunidade, agradece. E é isso que eu faço na minha vida. Então, se alguém me chamar para trabalhar, todos os patrocínios que eu tive na minha vida, quando eu encerro um contrato, eu agradeço a oportunidade. E acabou que o Ministério da Defesa me indicou ao presidente Bolsonaro por 1 ano sendo secretário. Gostaram do meu trabalho, de tudo que foi realizado. E o presidente Bolsonaro me convidou a me tornar um candidato a deputado federal em janeiro de 2018. E aí, André, eu fui muito disciplinado, cara. Eu visitei 54 municípios do estado do Rio, na pré-campanha de 18. Durante o mandato passado, né, que eu fui reeleito em 22, eu visitei os 92 municípios do Rio, mas na pré-campanha de 18 eu fiz 120 palestras. Na pré-campanha, sem dizer que eu era candidato, contando a minha história. As pessoas gostam de... Mas já sabia que já estava com esse objetivo. Aí eu cadastrei 8 mil WhatsApps de pessoas que me assistiram pessoalmente, porque assistir aqui, por exemplo, a gente está falando do pessoal de casa, né? Sim. É muito legal ver a gente falando, né? No seu podcast. O nosso. No seu. Mania de político, cara. Mas é totalmente diferente da pessoa te ver pessoalmente.
Sim. Então, se você senta com a pessoa, olha nos olhos, Lógico. e as pessoas gostam de ouvir histórias reais da sua vida. As pessoas gostam mais de ouvir histórias reais da sua vida do que ouvir promessas e histórias políticas. Então, eu fiz uma pré-campanha assim, sem dormir praticamente. Na campanha, então, uma dedicação ferrenha. E acabou que eu fui eleito com 115 mil votos em 2018 e reeleito em 22. Então, é raro um esportista se tornar político como eu me tornei. Assim, a primeira campanha 18 foi uma campanha que todos nós que viemos com o presidente Bolsonaro sem nenhum real para a campanha, uma onda muito forte de desejo de mudança, mas muitos se candidataram e 90% não conseguiu se eleger ou mais. Então, e se reeleger, dos 12 federais eleitos com Bolsonaro em 18, só 4 se reelegeram, né? E eu fui um deles aqui no Rio de Janeiro. Então, fruto de você se cercar de pessoas melhores do que você ser dedicado, e isso o esporte me ajudou muito, André. É isso que eu ia falar, muito, né? Assim, o quanto isso, né, essa tua formação, né, no esporte te ajudou a conseguir algo que é muito difícil, né? Eu fico imaginando, até quando você falou assim, essa questão de história, que para mim é isso, né? Mas eu entendo também, cara, e isso são coisas que até eu que trabalho muito com marketing, existem umas formulazinhas, né, cara? E essas fórmulas políticas também, você vê, os caras falam as mesmas coisas, porra, tá na cara, meu irmão, que aquilo ali é um negócio que, porra, nem ele acredita. Mas ele consegue uma porrada de voto e se elege. Então, assim, e quando você tenta quebrar, às vezes, por mais que seja uma coisa verdadeira, espontânea, você tá colocando no teu coração, às vezes não capta tantas pessoas, né? E, enfim, então tem essas... A gente está fazendo uma ligação aqui com o nosso mundo, né? O nosso mundo do esporte, né? Sim. A gente tem nas figuras principais do esporte, dos nossos ídolos esportivos, pessoas que estão com grandes condições que, se fosse da sua vontade, da vontade dessas pessoas, se tornarem políticos. Só que é preciso, porque a gente já teve no passado atletas muito famosos se candidatando, e não é o fato de você ser famoso que você vai ter voto, somente isso. Você, além de ser famoso, né? Ser famoso é muito bom, mas às vezes as pessoas não gostam de você do atleta, mas não acreditam em você como político. Que aí tem análise de comportamento, tem conhecimento, tem um debate que você vai participar e você tem que passar para o eleitor que você tem conhecimento sobre aquilo que você está prometendo, como você vai realizar, se você está enganando, se você está falando ali uma mentira sincera para o cara, se está promovendo algo que você não vai conseguir realizar. Então, a dificuldade hoje que o esportista tem é que, para ele se tornar um candidato, ele tem que praticamente desenvolver certas habilidades que podem estar intrínsecas dentro dele, pode estar até no subconsciente, em se tratando de um esportista, mas não está tão claro na forma como ele vai aplicar para ele conquistar o voto. Por exemplo, imagina você aqui, André, ter que sair da sua casa, ir lá para a Praça Sans Pena, na Tijuca, ficar num sinal com um panfleto pedindo voto. O começo é difícil, porque você vai ser xingado, você vai ter que escolher um lado, né? E você tem que estar disposto a ouvir não e ouvir xingamento. Quem não tem lado hoje na política dificilmente conquista voto de opinião. Aí vai ser o seu voto. Se você não tem lado na política hoje, você só vai conseguir voto explorando a vulnerabilidade social, que é o voto de ocasião. É que você indo numa comunidade, você se aliando ali a um presidente de associação de moradores, ou você fazendo um projeto esportivo, assim, 48 do segundo tempo, não, vou fazer um projeto de futebol aqui, tal, vou empregar algumas pessoas. Mas para você conquistar voto de opinião, você tem que mostrar o seu lado. E muitos dos nossos atletas têm essa dificuldade, né? Porque a partir do momento, hoje, que você mostra um lado, você passa a ser 50% amado e 50% odiado. E não são todas as pessoas que estão preparadas para passar por isso. Eu não estava. Em 18, não estava. E como é que você lidou com isso? O tempo,
o tempo é o senhor da razão. O tempo ajuda em tudo. E aí o tempo vai te ensinando que você tem que estar bem consigo, com a sua verdade. Mas foi muito difícil no início. Muito difícil. Por exemplo, eu era comentarista da Sport TV desde 1999, sempre comentando as provas de natação, os circuitos mundiais, as Copas do Mundo de natação. E eu fui dispensado na hora que ficaram sabendo que eu era candidato a deputado federal. E ainda mais pelo lado que faz parte da minha essência política. Sim. Né? E mesmo sendo uma pessoa amável, uma pessoa professor de natação em Copacabana, eu dou treino para pessoas. Não André, só isso, totalmente capacitada para fazer o que você estava fazendo, né? Sim. Tanto é que você estava lá e só não ficou mais por uma outra questão que não tem nada a ver com aquilo. E você falou assim, eu não me ligo muito nessa coisa de esquerda e direita. Eu ligo, eu já ligo. Mas só que eu não vou deixar de ser amigo de uma pessoa que é de esquerda. Lógico. Porque existe uma coisa chamada empatia. Sim. E isso a gente aprende muito no Congresso Nacional. É claro que eu não vou deixar... não é que eu vou deixar, eu vou fazer de tudo para convencer uma pessoa que pensa diferente de mim. Vou fazer de tudo. Eu vou lutar até que um deputado federal, aqueles que ficam meio em cima do muro, eu perco muito tempo, eu ganho tempo no plenário tentando convencer de que um projeto de lei vai ser benéfico, que a gente tem que votar assim, assado. Sim. Mas existe uma coisa chamada empatia. Eu dou treino para pessoas em Copacabana que adoram o Luiz Lima professor, brincalhão motivador, mas que não votam no Luiz Lima deputado federal. Mas eu também tenho alguns que gostam dos dois. E também recebi voto de pessoas de esquerda que votaram em mim porque gostam de mim. Sim. Esses aí acompanham um pouco política. Porque se acompanhasse e visse eu na tribuna, eu defendo aquilo que eu acredito e defendo o que as pessoas acreditam e a confiança que as pessoas depositaram em mim. Mas é um baque muito grande, André. Assim, eu perdi aluno em Copacabana assim que eu venci a eleição para deputado federal. Em 2018, perdi, eu diria que de 20% a 30% dos meus alunos. Depois a gente vai conquistando, algumas pessoas que saíram se arrependem, assim, porque a minha vida toda ela foi moldada a entender as pessoas que pensam diferente. Sim. Mas os meus pais sempre me ensinaram que eu nunca poderia deixar de lutar pelo que eu acredito, sem fazer mal às pessoas, mas também sem deixar que as pessoas me façam mal. Sim. Então, é aquela coisa, você pode... você tem que ser leal sempre com seus princípios, mas você não pode ser ingênuo. A linha do respeito, ela vai até um ponto que você não põe a sua vida em risco. A partir do momento que o seu opositor político, ou até o seu opositor, um atleta que vai lutar com você, se ele tem um princípio, num determinado momento da luta, de repente você está lesionado ali e ele for covarde de justamente no ponto onde você está lesionado por uma maldade ali, quando você não tem o respeito pelo embate político ou esportivo, é melhor você cessar a comunicação com aquele indivíduo. Não guarde rancor, que isso vai fazer muito mal para você, mas é melhor você cessar a comunicação. Sim. Infelizmente, tem algumas pessoas no Congresso que eu tive que cessar a comunicação. Mas eu tenho outras pessoas que pensam completamente diferente de mim e que se tornaram, assim, pessoas surpreendentes na minha vida em questão de empatia. Legal. Maravilhoso. E tem pessoas que pensam como eu politicamente que eu não tenho empatia nenhuma. É mesmo? Tem também. Deve ter de tudo, né, cara? Deve ter de tudo. Por exemplo, a Benedita aqui no Rio de Janeiro, né? A Benedita já fez mais de 80 anos, né? Eu penso completamente diferente da Benedita. Mas é uma pessoa que tem um carinho por mim tão grande, e eu tenho um carinho por ela tão grande, porque ela sempre foi tão respeitosa comigo, e eu muito respeitoso com ela, respeitando a história dela. Sim. Empregada doméstica, se torna vereadora, deputada estadual, deputada federal, senadora, governadora. No mínimo, estrela ela tem. Verdade. E praticamente uma autodidata no caminhar político e na sobrevivência política. É uma habilidade que você adquire ao longo da sua vida, pela sua história, mas para ela sobreviver tanto tempo na política,
uma força ela tem. Então você também tem que respeitar o seu adversário quando você enxerga características positivas total. de sobrevivência. Eu não tenho convergência política com ela, né? Mas para você vencer na política, você tem que também enaltecer características positivas do seu adversário. Sim, com certeza. Acho que na luta também, né? Óbvio. Não, exatamente, isso que eu ia falar, né? Assim, é importante, né? Você olhar pro lado do outro também e entender as suas forças, né? Sim. Mas, voltando para essa coisa, né, do meio político e o esporte que você teve aí como formação, né, cara? E tudo que a gente já até falou um pouco antes, né? Que a gente vive ali no ambiente que tem também ali suas divergências, né? Tem talvez algumas coisas de falsidade, coisas de covardia, né? Como qualquer talvez de ambiente humano. Mas acho que na grande parte ali da energia ou da atmosfera, ela é positiva, né? Assim, ela tá sempre falando, por mais que seja uma disputa, uma competição, é algo sempre positivo. E no meio político, assim, de novo, é uma curiosidade minha, porque eu não sou tão ligado assim na política, né? Mas eu acho que chega pra gente, ainda mais hoje em dia, assim, chega mais forte, né? E você vê esses movimentos de manipulação, né? Assim, de quererem colocar algo, né? E que muitas vezes a gente vê, e de novo, por ter uma vivência mais conectada, eu me sinto assim, muito conectado com o mar, né, muito conectado com as pessoas. O jiu-jitsu conecta de uma maneira muito íntima com o lado até reptiliano das pessoas. Então você conhece ali a natureza humana de verdade. É muito tempo fazendo isso, né, cara, e passando pelas batalhas, né, e se enxergando, se autoconhecendo. Então quando a gente começa a ver esses movimentos políticos, cara, e você fala assim, cara, mas já tem muita enganação, não é possível que as pessoas, já na grande maioria, não enxerguem isso, né? Assim, porque, voltando para a fórmula lá de você chegar a ser um candidato e depois ser eleito e tudo mais, muitas das vezes ali é uma coisa quase teatral, né, cara? Eu já ouvi falar até, inclusive, que uns caras que parecem que brigam entre si, a gente vê isso agora acontecer, depois vão lá jantar junto e tá tudo certo, né? Assim, pareceu ali que os caras estavam brigando, mas não era tudo uma mentira, um teatro para enganar as pessoas. E você fala assim, caramba, cara, como que a gente vai ser liderado por pessoas assim, né, cara, que estão tratando o mundo, a humanidade de uma maneira, porra, muito falsa, né? E pensando em interesses muito próprios e mesquinhos, né? Então acho que esse é o grande desafio do meio político, infelizmente, cara, de uma cultura nossa brasileira que é riquíssima em muita coisa, mas quando chega nesse momento, ele é muito individualista, né? E a gente vê, não é só no meio político, assim, acho que em muitas coisas, no trânsito a gente vê que a gente não pensa muito em comunidade, a gente não pensa em se ajudar, né, cara? Tem um engarrafamento, logo vai ter gente cortando pelo negócio. Então já é um pouco assim, até cultural brasileiro, né, esse negócio. E aí na política, onde a gente tem essas lideranças, cara, esse negócio explode, né? E fica difícil a gente ter uma esperança pra frente, né? Falar assim, porra, isso aí vai mudar. Porque talvez exista um sistema ali muito mais forte que não deixa isso acontecer. O André, você foi muito feliz quando você falou teatral, né? É claro que a política, ela é uma arte, a gente pode dizer, também teatral, que acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro, sim. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu escuto muito podcast em inglês também, né, cara? E assim, eu vejo, tem muitas coisas que não mudam muito, né? Não. É só às vezes o tamanho, né? Como você falou, o Brasil realmente, cara, são 220 milhões de pessoas. Porra, um continente, né? Eu trabalho com o mercado de moda também, então, porra, vender pro Nordeste é muito diferente de vender pro Sul. Sim. Né? Culturalmente, são códigos culturais muito diferentes. Sim. Então, assim, é outra coisa, né? Mas você vê, cara, que dentro do ambiente político tem muita coisa parecida, né? Em outros países também. Não, tem. Mas isso que você falou de dois adversários ali, os dois adversários, eles existem justamente porque um escada para o outro, né? E isso acontece muito em municípios, em estados diferentes do Brasil, onde você tem dois políticos, né? De polos diferentes, que um precisa do outro. Um é escada para o outro.
Sim. Um defendendo o seu time ali, o seu eleitorado, que o eleitorado também gosta de se ver esse embate dos dois. Isso. E isso acontece demais. Só que quando você fala assim em teatro e da dificuldade que a gente tem da nossa democracia hoje, é claro que a gente estava conversando aqui no início o problema da educação. É claro que lá no meio do século XIX, quando os Estados Unidos, Canadá, Austrália, tornou obrigatório o cidadão ser alfabetizado, no nosso país, mais de 80% não era alfabetizado. Então, uma das coisas que fez com que o Brasil não decolasse ao longo das últimas décadas, dos últimos 2 séculos que a gente tem, é justamente a pouca escolaridade da nossa população. E isso, desculpa te interromper, isso você não acha? Não, e eu não estou me referindo, até deixando claro aqui para não ser taxado de preconceituoso, eu não estou falando de esquerda ou de direita. Eu queria ter no nosso país um voto de opinião. Sim. Das pessoas terem escolaridade em informação, em ter a decisão do seu voto baseado num voto de opinião e não como fígado. As pessoas votam com fígado. Diferentemente do esporte, André, imagina hoje você escolher o campeão de jiu-jitsu porque o kimono dele é mais bonito ou porque, ele é mais forte, o olho dele é azul e ele fala melhor. Ele é o campeão. A política, o brasileiro tem muita dificuldade de avaliar o que um político faz e tudo isso está ali, está à mostra. Sim. Dificilmente um eleitor vai avaliar se o seu político, se o seu candidato vitorioso, né, está presente, se ele está trabalhando, o que ele está fazendo, como ele está gastando sua verba de gabinete, se ele está visitando os municípios do seu estado, se ele está sendo de acordo com aquelas ideias propostas na campanha, se ele está pensando de acordo com que as pessoas que saíram no domingo de manhã para votar nele, ele está seguindo isso. Sim. Então hoje, com as mídias sociais, com a internet, o voto ele está muito baseado em emoções. Então, na luta, no jiu-jitsu e na natação, você não precisa ser convocado por ninguém. É só você vencer o seu adversário à luta, você vai para a seleção brasileira. Na natação, os 2 melhores tempos estão na seleção brasileira. Então, a dificuldade que o esportista tem de enxergar a política é entender que ele não tem um controle absoluto do resultado. Ele pode... Eu testemunhei no meu primeiro mandato, por exemplo, teve um deputado de São Paulo chamado General Peternelli, que foi um dos generais mais carinhosos que eu conheci na minha vida, assim, né? Muito sincero, mas ele não faltou que nenhuma sessão que nem eu. Só que ele ficava de manhã até de madrugada no plenário, assim, muito dedicado, muito dedicado. Ele não se reelegeu. Pelo contrário, ele teve uma votação muito baixa. Por quê? Além de você ser um bom deputado, que isso te dignifica, dificilmente os eleitores vão conseguir ver tudo que você está fazendo, mas você tem que ter um poder de comunicação para levar o que você está fazendo e você tem que também estar presente fisicamente nos municípios, porque as pessoas gostam de ver a pessoa. Então, a grande dificuldade que a gente tem hoje na democracia, e principalmente no executivo, prefeituras e governo do estado, né? O pai do Pedro, que está presente aqui, até escreveu um artigo falando exatamente isso. Platão falava o seguinte, que se no Manaus, aqueles navios antigos, né, que os escravos remavam, né? Se você fizesse uma eleição ali para eleger o comandante, fatalmente seriam dos remadores, os escolhidos. Sim. É a democracia. Sim. Mas nem sempre ali o mais famoso, o mais popular é o mais capacitado. Sim. Então, pelo fato da gente ter uma baixa escolaridade, e a democracia é linda, eu continuo apoiando a democracia, não tem maneira diferente da gente encontrar uma melhor representatividade, mas que as pessoas eleitas e escolhidas tenham assessores capacitados, né, e pessoas, seja nas secretarias dos municípios do estado, aptas e técnicas para dirigirem pastas tão importantes como saúde, segurança pública e educação. Exatamente. Essa é a diferença do esporte à política. O esporte é direto, cara. O exatamente, esporte é simples, exatamente. Cara. A política não é. A política é muito teatral. Exato. Mas então, e o que eu ia falar é, será que isso tudo não é de propósito? Ou seja, quanto menos educação, mais fácil esse teatro fica, né? Porque você não depende de uma qualificação tão técnica.
né? Depende muito mais de uma coisa emocional que seja, né? Então, assim, o interesse de fazer com que a população seja educada, né? Que a gente dê educação é mínimo. Sim. Né? É por isso que o mais importante do que você investir nas universidades, que é muito importante, são 63 universidades federais no país, é você investir no ensino básico, né? No ensino básico, no fundamental, no médio. Então, isso é você trazer uma democracia até para que as universidades sejam mais inclusivas, né? E que ocorra uma disputa democrática para você conseguir uma vaga nas universidades. Então, você fazer com que todo o processo, você querer corrigir o processo educacional no final, é que nem você, você querer pegar um atleta de jiu-jitsu e querer corrigir ele com 35, 40 anos. Ele nunca vai alcançar o 100% dele de potencial naquela modalidade, né? Então, tem falhas muito grotescas na nossa política, na política nacional, e que em alguns momentos me dá um certo dissabor. André, assim, como eu estou dentro do processo, né? Sim. Ali você falou de energia. Energia muito pesada em Brasília. Poucos sobrevivem. Isso é uma outra curiosidade, assim, né? Como é que deve ser a energia ali desse negócio, né? Onde tem essa disputa por poder, uma disputa gananciosa, né? Mas você que permite a energia entrar dentro, mas você consegue sentir. Sim. Então eu pedalo e nado todos os dias bem cedo de manhã em Brasília, isso é uma fuga para mim. Legal. Não vivo a noite de Brasília, como eu não bebo, não fumo, nada, mas eu evito casa e congresso e casa, assim. Legal. E eu falei isso para os deputados que chegaram agora, como eu estou no meu segundo mandato, é o meu 6º ano esse ano, porque eu vi muitas pessoas perderem família em Brasília, muitas pessoas, assim, nesses 6 anos que eu tô, e pessoas queridas, assim, e não importa se você é um deputado de origem humilde ou de origem mais, uma pessoa mais rica, mais bem sucedida, ou uma pessoa com educação formal, um médico, ou um cobrador de ônibus que se torna deputado federal, uma pessoa, não, isso é muito da sua essência, né? Sim. E muitos não sobrevivem em Brasília. Então, muitos até não conseguem se reeleger porque realmente a vida da pessoa fica um inferno. Então, o que parece ser um prêmio para a pessoa é um castigo. Mas qual é a pior coisa, assim, que pode acontecer? Brasília, você fala ver um inferno. Brasília, porque uma das coisas que facilita para nós atletas, né? Que tivemos certo êxito naquilo que a gente fez, é da gente chegar já em Brasília um pouco acostumado já com certas bajulações, né? Então, quando a gente é um campeão de jiu-jitsu, um campeão de natação, é claro que naturalmente ao longo da nossa vida nós nos tornamos pessoas meio que bajuladas, né? Pelo meio que a gente vive, a gente é até um pouquinho idolatrado por ter vencido uma prova, por ter conquistado um título, uma competição de luta, tal. Quando você chega em Brasília, no Congresso Nacional, e você é um deputado, e você tem um brochezinho, aquele brochezinho é mágico, né? Um dia deputado, que água deputado, seja bem-vindo, aconteceu alguma coisa, o senhor está bem, não sei o quê. É mulher, é poder, é gente te oferecendo facilidades, sempre pessoas batendo a sua porta. Então, se você não estiver preparado, o seu ego vai lá em cima, você deixa de ouvir as pessoas, você passa a achar que você é o homem mais bonito do mundo, e por aí vai. Então, muitas pessoas não estão preparadas para isso. Muitas pessoas. E aí eu não estou falando de direitos, que geral, é a essência humana, né? Sim. Então, por isso que eu digo, André, todas as experiências que a gente vive, se você tiver a oportunidade, eu digo sempre o seguinte para vários amigos meus e pessoas diferentes que me procuram, que em algum momento da vida pensou em ser um político, né? Pensou em se candidatar, eu falo, se candidate, cara, você vai ter uma das emoções mais fortes na sua vida. A campanha já é uma loucura, porque você pensa que uma pessoa vai votar em você e não vota. Porra, aí tu fica puto da vida. Pô, mas o cara é meu amigo, pô, o cara não vai, porra, não pede voto pra mim, não vai. E tu fica emocionadíssimo quando tem uma pessoa que você jamais imaginou
Porra, o cara vai pra rua pedir... Porra, aí tu chora. É uma emoção do caramba. Mas a política me deu esse presente de conhecer um outro mundo, mas com raízes no esporte. E o Luiz, as pessoas que passaram a odiar o Luiz, porque o Luiz na tribuna é brabo, é como se fosse um lutador de jiu-jitsu ali, porra, lutando... ali com vontade. Mas é brabo sendo você mesmo, sendo com assim, convicções que você realmente acredita. Acredito, né? Claro. Mas, como eu falo muito na tribuna, é claro que algumas vezes nós somos humanos, né? Sim. Nós temos calma, nós temos raiva, né? Algumas vezes, mas eu não tenho problema em pedir desculpa se alguma vez eu ultrapassar, mas nós somos humanos ali, a gente é provocado. Mas pouquíssimas vezes eu escorreguei. Mas o mais dolorido, André, é a gente estar debatendo com alguém e esse alguém não acredita no que está falando. É um teatro. Exato. Aí é ruim. E você sente isso toda hora? Não, toda hora não, algumas vezes. Algumas vezes sim. E tá fazendo isso porque tem que representar aquele personagem que nem ele mesmo acredita, mas é importante para fazer parte desse negócio. Sim, que nem ele acredita. Porque no Congresso Nacional são 513 deputados. A gente tem, assim, uma parte minoritária que realmente tem posição política, seja esquerda ou direita. A grande maioria é flutuante. É mesmo? E esses flutuantes... Mas já entrou lá de outra forma? Ou sempre foi assim? Não. O voto, por exemplo, aqui no Rio são 46 deputados federais, né? Grande parte dos eleitos são deputados municipalistas e assistencialistas, entendeu? Não tem uma opinião clara e uma direção política clara, entendeu? Entendi. Eles são municipalistas. O deputado é municipalista quando ele se dedica o mandato a conseguir recursos para os municípios que ele representa. Que não deveria ser, né? O deputado é só para legislar, não é para executar nada, né? Não é para executar. Entendi. Mas, experiência magnífica, André. Um dia você pode ser um candidato, você vai gostar. Não, cara, assim, eu sou, de novo, assim, muito curioso, né? Desse sistema, né? E como chega pra gente, porque eu acho que chega de uma outra maneira, né? E voltando para aquilo que eu estava falando, acho que as experiências reais que a gente tem, eu acho que o esporte traz muito, aproxima muito a gente de uma realidade. Você falou aqui, por exemplo, que hoje, né, acho que muito através da tecnologia que chega, os próprios jovens, crianças, hoje tem menos acesso a essa coisa que talvez na nossa infância ali a gente não tinha, cara. Eu lembro, assim, jogar futebol para mim era um momento muito mágico ali, aquilo ali. E depois daquilo ali era nadar, depois daquilo ali era surfar ou soltar pipa, que seja assim. Então eram experiências, não que tudo que a gente tem hoje, o acesso que a gente tem hoje é maravilhoso, mas como que a gente também não fica, né, só preso e recebendo informações, e que mais preocupante dentro de um sistema que muita coisa não é o que é, né, é muito teatral, é muito manipulador, né? E como é que a gente de alguma forma equilibra mais esse negócio, harmoniza mais para que a gente tenha um mundo melhor, porque como você falou também, eu não acredito que isso esteja acontecendo só aqui, né? Tem muitos movimentos estranhos acontecendo pelo mundo, né? E é difícil assim a gente ter uma esperança para frente, né? Porque, enfim, cara, a gente tá vendo isso acontecer e isso sendo acelerado ao longo do tempo, né? André, eu tenho uma lembrança muito forte dos Jogos Olímpicos, né, tanto de 96 como 2000, e só o fato da gente reunir ali mais de 200 países numa Vila Olímpica e a gente vê que apesar de histórias diferentes, lugares diferentes, métodos de treinamento diferentes, e estão todos ali juntos numa disputa que aí eu posso dizer super democrática, onde o pódio ele quer receber o melhor. O nível de respeitabilidade que a gente tem, na maioria dos casos, nem todos, né? É claro que a gente tem desvios de condutas até no meio esportivo, mas a média assim, de respeito é impressionante. Na hora, por exemplo, que um atleta, o judô, por exemplo, que é olímpico, o jiu-jitsu já poderia ser há muito tempo, mas se você tem numa final olímpica ali, 2 atletas disputando num dojo e um se sagra campeão,
é praticamente certo que o perdedor vai dar um abraço e parabéns no vencedor. Sim. Né? E no meio político você ainda não teve esse alcance de respeito, né? Então as pessoas se respeitam muito pouco na política justamente por não terem sido esportistas. Sim. Eu conheço poucos esportistas que são deputados, poucos, assim. Atletas olímpicos, eu acho que é eu, o Romário é senador, a Leila do vôlei é senadora por Brasília e o Maurício do vôlei se tornou deputado federal por Minas Gerais. E o Danley, goleiro do Grêmio, é deputado federal. Somos só nós 5, assim, entre 513 federais, deputados e 81 senadores. É muito pouco. Ana Moser estava de ministra do esporte. Ana Moser era ministra do esporte. Mas você venceu uma eleição no legislativo, que você tem que ir para a rua pedir voto, é muito difícil. Muito difícil. Então, quando você me perguntou assim, pô, você está suportando? Então, eu suporto também muito pelo orgulho que eu tenho de ter sido eleito. É muito difícil, é muito raro. A gente tem histórias aí de empresários que gastam milhões e milhões e não conseguem se eleger deputado federal. O que você acha que fez a diferença? Você já falou um pouco, assim, mas que para você foi muito importante ali, fez uma diferença. André, aconteceu com o presidente Bolsonaro em 2018 o que aconteceu com o Brizola no início dos anos 80, né? Quando o Brizola ele retorna ao Brasil, né? E ele se elege governador do estado do Rio de Janeiro, depois ele vem aí candidato a presidente, ali com o Collor em 89 e tal. Nesse tempo, mas principalmente na primeira eleição dele, no retorno, ele tem uma leva de políticos que ele traz com ele, que ele elege, né? E o Bolsonaro, em 2018, apesar de ser um lado político diferente, né, uma direção política diferente do Brizola, é o mesmo fenômeno. O Bolsonaro elege 52, se eu não me engano, deputados federais, num partido pequenininho, que era o PSL, que só tinha um deputado federal, sem tempo de televisão, e num momento ímpar do nosso país, que tinha uma indignação total com algo que tinha acontecido, né, e que fez ele ser presidente do Brasil, ser eleito, né. No meu caso, quando eu venço a eleição para deputado federal, eu acho que tiveram uma soma de coincidências, né? Primeiro, o destino, que eu acredito demais. Sou uma pessoa que minha mãe e meu pai foram meio místicos assim, em Nova Friburgo, sempre foram. E os meus pais sempre fizeram o meu mapa astral, né? Desde criança, né? Era o senhor Luque, né? Um austríaco que morava em Friburgo. Nós morávamos em Friburgo, ali no bairro de Olaria, no Parque das Magnólias. E eu tenho gravações até hoje, eu pequenininho, né? Eu com 10, 12 anos, e que ele era bem enfático, assim, os mapas astrais, né? Falaram que realmente eu ia ser um atleta bem sucedido, e disse que assim que eu terminasse a minha carreira esportiva, que eu ia ter uma representação política forte, né? E bem enfático, assim, né? E eu nunca pensava em ser atleta olímpico de natação. Já era um menino que nadava, né? Que já tinha bons resultados na categoria mirim e tal. E isso ficou no meu subconsciente. Então, apesar de eu nunca ter me candidatado, né? Nunca ter me filiado a nenhum partido, eu sempre fui aficionado por horário político. Sempre. É mesmo? Sempre. Mas por quê? Eu não sei se fui levado a essa sugestão, né, do mapa astral, que depois eu parei até de ouvir. Eu com 15 anos eu parei de ouvir, porque eu ficava nervoso, porque tudo que eu ouvia acontecia. Então eu ficava com medo de ouvir uma coisa boa e ficar nervoso e que eu atrapalhasse aquilo que foi ansioso e não acontecesse. Então eu parei de ouvir, só meus pais ouviam. Mas eu sempre fui muito aficionado por horário político, né? Decorar jingle de campanha, eu sempre gostei, eu achava engraçado também, né? Mas eu também via característica naquelas pessoas de alto poder de persuasão, de altíssima velocidade da pessoa falar e perceber o que o outro quer ouvir. Sim. E isso é uma arte que a gente tem que ter como professor também. A gente não pode perder o nosso aluno, não no sentido de perder a matrícula daquele aluno, não, de não perder a pessoa,
né? A conexão, né? A gente tem que ser rápido Sim. naquilo, por exemplo, às vezes a pessoa vem falar do casamento dela para você, Sim, né? Ou de sim. um problema familiar, ou de um filho que está tendo problema com droga. Você tem que ser carinhoso, você tem que ser assertivo na observação. E o político tem que ser carinhoso. O político que não gosta de pessoa, ele não vai conquistar um voto de opinião, ele vai conquistar o voto de outra forma. Então, eu acredito que eu juntei características, eu tive a humildade suficiente para querer aprender e tive também a percepção de fazer da minha maneira, da minha natureza. Eu até fiz um curso político antes de me tornar candidato, que eu fui selecionado, né? Era um curso chamado Renova BR, que juntava todas as pessoas de todos os espectros políticos, né? Eles não imaginavam que eu ia vir candidato pelo Bolsonaro. Eles não ficaram muito felizes, não bem, mas eu já estava no curso, né? Porque a galera, a maioria era o quê? Assim? Não, não foi, o Fred não fez esse curso também? O Fred fez, mas ele é bem mais centro-esquerda. Ele sabe disso, né? Sim. É bem mais centro-esquerda, né? É. Eu sou direita, eu diria centro-direita, né? Mais direita, né? Então, mas mas eu teve uma aula lá no Renova e eu sempre fui muito aficionado por número, né? Os números são muito importantes, principalmente numa eleição. Se você tem um número fácil como deputado federal ou estadual, isso facilita na sua eleição. Então, o PSL era número 17 em 2018. E o Hélio Bolsonaro, você deve conhecer, né, que é um deputado federal, era o candidato do presidente Bolsonaro. O Jordi, que era um vereador de Niterói, era o candidato do Flávio. E como eu era a pessoa que estava viajando mais o estado do Rio de Janeiro, dando mais palestra, né? Mas você estava dando palestra sua sobre sua vida, sobre sua jornada. Sobre a minha jornada, mas eu já fiz um desenho. Por exemplo, eu ia num clube de natação, numa academia. Aí era uma palestra de graça. Então, eu vou falar sobre oportunidade de trabalho dentro do mercado de educação física, como ser criativo, como ser diferente, como você pode buscar alternativas para você ser bem-sucedido fazendo coisas que ninguém fez, que é dar treino de natação na praia, com boias, com animação e tal. E contava a minha história como atleta. Os públicos eram variados. Poderia ser criança, que os pais estariam assistindo, mas em nenhum momento eu falava que eu era candidato. Só que era uma oportunidade de eu cadastrar o WhatsApp dessas pessoas. Então, antes da minha campanha, na pré-campanha, eu fiz palestras contando a minha vida, mas falar zero de política. Zero de política. E tão pouco que eu era candidato. Só que no período da campanha, quando eu me torno candidato, essas pessoas recebiam uma mensagem de WhatsApp minha. Aqui é o Luiz Lima, você esteve comigo numa palestra. Eu decidi vir candidato a deputado federal. O meu número é 1717. E eu consegui o 1717. Né, do presidente Bolsonaro e do Flávio. E eu no curso eu falei, mas Luiz, por que você está tão preocupado com o número? Qual é o número que você quer ser? Eu falei, cara, eu quero ser o 1717, cara. Mas por que isso? Não, primeiro que é intuição. Né? Aí ele falou, não trabalhamos com intuição. Então hoje o curso Renova BR de 2018, na qual participou milhares de pessoas, só tem 2 deputados federais eleitos até hoje, eu e a Tabata Amaral, de São Paulo. Então, a intuição vale, né? Vale. E o 1717 é muito forte, né? Então, eu na rua, as pessoas me perguntavam, Luiz, você é Bolsonaro? Aí eu falava, não, eu sou 2 vezes Bolsonaro, 17. Então, não precisava nem do panfleto. Então, a intuição na vida e essas coisas que parecem pequenas são muito importantes. Muito. E, de novo, acho que no esporte você deve ter sentido isso várias vezes, né? Muitas vezes. Eu falo isso também no jiu-jitsu, assim, o quanto é a nossa intuição, né, cara? Que talvez sejam sentidos que a gente não fala que existe tanto, mas ele existe ali, né? De uma forma até verdadeira mesmo. Sim, né? sim. A gente deveria entender mais disso, porque isso tem uma força muito grande, né? De condução, assim, porque aonde a gente quer chegar, enfim. Ou de direcionador, né? Não somente a intuição, mas principalmente o pensamento positivo de coisas boas. Né? Sim. Quando eu fiz a travessia do Leme ao Pontal, que foi a minha despedida, 35 quilômetros nadando, muito animal. E que hoje mais de 40 pessoas já fizeram, mas eu fiz lá em 2008, foi transmitida pela Globo, pelo Esporte Espetacular, o finalzinho, foi muito legal. Meu pai me acompanhou no barco,
Meu pai, o maior presente que eu tive foram 2 presentes assim que eu não esperava. Foi o meu pai me acompanhar num barquinho, né? Passou mal pra caramba, já tinha certa idade. Aí terminou lá na Praia da Macumba, meu pai virou pra mim e falou assim: pô, filho, você é meu herói. Aí, puta, eu fiquei feliz pra caramba. E a outra foi o meu pai agora, pouco antes dele falecer, ele falou assim: pô, filho, posso te falar uma coisa? Eu falei: pode, pai. Porra, sabia que eu sinto mais orgulho de você ser político do que ter sido atleta olímpico? Eu falei: sério, pai? Ele falou: sério, pô. Eu entendo, de certa maneira, porque eu acho que na cabeça dele, como ele me viu desde pequenininho, desde das categorias de base, sendo campeão brasileiro, Sim. Ele já imaginava que eu seria atleta olímpico. Até pelos resultados, né? Como a natação é tempo, e você faz um comparativo mundial com o tempo, sim, é meio que estatístico, né? Sim, ainda sim. mais então, quando a minha puberdade foi muito tarde, isso também favorece a maioria dos atletas campeões, principalmente em esportes cíclicos, né? Natação, corrida e ciclismo, remo, triatlo. Quem tem a puberdade tardia geralmente tem um rendimento melhor na fase adulta. Então todas essas características ali já eram muito claras para o meu pai que eu me tornaria um atleta olímpico. Mas eu me tornar um deputado federal pelo Rio de Janeiro, isso jamais passou pela cabeça dele, né? Sim. E ele teve muito receio, assim, muita preocupação comigo pelo fato de eu ter encerrado a minha carreira esportiva e ter, com 18 anos, com 20 anos, pelo sucesso que eu tive no esporte, comprei um apartamento muito novo. Com 20 anos, pô, eu com patrocínio eu ganhava mais do que o meu pai. Então, e de repente, com uma determinada idade, com 29 anos, eu perdi todos os meus patrocínios. Então eu passei a ganhar 0, né? Me formei em educação física com a minha mulher, fizemos faculdade na Barra da Tijuca. Então ele sempre... Aí quando eu me formei em educação física, ele ficou um pouquinho com medo, assim, né? A gente sabe a dificuldade, só que eu soube me reinventar. Sim. Então eu acho que ele ficou muito feliz de eu ter passado por etapas pós-esporte, de estresse psicológico que todos os atletas passam, sem saber muito bem o que fazer, e de ter sobrevivido. Então eu acho que ele ficou muito orgulhoso de eu ter sobrevivido a esse mundo da fantasia que também é o esporte, né? E que muitos atletas não sobrevivem, né, André? Exatamente, cara. É difícil, né, essa parada, né, essa transição para outra coisa, né? Até porque o esporte, no teu caso, eu acho ali no alto rendimento, cara, é muito disciplinado, né? Então você fica muito bitolado aquilo ali. Bitolado, totalmente. A gente fala de esporte e saúde, ali não é muito saúde, né, cara? Ali é você chegar num objetivo. É melhor que você tá fazendo outras coisas, mas não é tão saudável. Não é tão saudável, mas ainda exatamente. assim é melhor do que tá fazendo muita coisa errada que as pessoas fazem. Exatamente. Né? Essa era uma das minhas discussões na faculdade, quando o professor fala, esporte não é saúde. Eu falo, pô, não fala isso. aí, seja mais político, pô, fala de uma outra maneira, né? Porra, a gente já tá com dificuldade pra gente adquirir, né, novos esportistas, então não fala essa frase não, né? E essa ligação, assim, com essa, você falou agora também, com essa visão mais de direita também. Sim. Como é que isso veio em você desde o início da sua infância, da sua criação? Foi coisa que você, ao longo do caminho, foi entendendo, né? Que, enfim, esse lado era um lado talvez mais verdadeiro, ou que você acreditasse mais e até criasse uma conexão com o Bolsonaro, que era um cara, sempre foi um cara mais radical, talvez, assim, né? Mas que, como você disse também, que aconteceu, né, cara? Foi um fenômeno, né? Assim, de uma insatisfação e talvez de uma nova realidade, né? De trazer ali, que talvez fosse preciso, inclusive, para aquela época ali, porque talvez uma pessoa mais morna, né, não ia conseguir, né, por mais eficiente, inclusive, que fosse, para quebrar esse sistema, ia ser muito difícil. André, como é que eu vou ser, assim, eu vou tentar ser o mais claro para as pessoas. Eu não tive uma formação política na minha família. Os meus pais
não eram políticos, né? E eu tampouco fui presidente de conselho de classe, nunca fui da União Nacional dos Estudantes, da UNE, nunca fui de juventude partidária nenhuma. O que faz nós atletas a nos tornarmos políticos, né, frente à nossa sociedade brasileira é o fato da oportunidade que a gente tem de conhecer pessoas e países diferentes. Sim. Então, quando eu tive a oportunidade, diante de me tornar um candidato a deputado federal e até mesmo secretário nacional, eu conheci 56 países pela natação. Então, dos 16 aos 32 anos, eu conheci 56 países diferentes. Morei na Austrália, em Melbourne, e conheci países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Países que tinham ditadura frente aos seus governos nacionais e países de esquerda, de direita, países mais democráticos, menos democráticos. Tudo isso, sem você perceber, te dá uma visão política do que deu certo e do que deu errado. Né? Aqui no Brasil, nós tínhamos no ano de 2018 uma rejeição muito grande aos 14 anos de governo do PT, dos seus insucessos, dos seus escândalos noticiados pela mídia, das nossas insatisfações, da nossa esperança que foi levada ao ralo. E a gente tinha um resgate de coisas certas, de mudança de pessoas, sobre tecnicidade, sobre meritocracia, que o outro lado distorce muito e não valoriza. Pelo fato de eu ser uma pessoa branca, por exemplo. Ninguém quer saber do quanto foi difícil para mim, do quanto foi dedicado a minha mãe, saindo do Grajaú, me levando para o América, depois pro Fluminense. A minha mãe, vivendo a minha vida ali, me deixando no Fluminense, indo trabalhar, indo pro centro da cidade. Meu pai acordando 4 horas da manhã para me levar pro treino de madrugada. Aí não é uma questão de ser rico ou ser pobre, porque você tem mães que são caixa em supermercado e que levam o seu filho para treinar numa escolinha de futebol. E tem gente muito rica que hoje deixa o filho com a babá. Então, a dedicação que meus pais se dispuseram para mim, isso é algo, o teu pai fez tudo para mim, mas é raro ter um pai hoje que faz tudo pelo filho. É verdade. Então, todas essas passagens que eu tive na minha vida me levaram a ser um político de direita. A oportunidade que eu tive de conhecer, de estudar, de ver os insucessos e sucessos de outras nações, me fazem a ter tendências liberais, principalmente não só de mercado, mas com a presença de menos Estado. Não há fórmula melhor do que o capitalismo no mundo. O capitalismo é que dá a oportunidade da pessoa de se tornar bem-sucedida. Isso é fato. Isso é fato. É claro que você não vai ter uma fórmula perfeita. É claro que a gente tem que ser mais amoroso com as pessoas. É claro que a gente tem que ser mais humano. Não pode, no Rio de Janeiro, hoje, de Paquetá a Sepetiba, ter 70% do município ocupado pelo tráfico e pela milícia, impedindo que pessoas que vivem em vulnerabilidade social tenham saneamento. Então, a gente não vai vencer a violência se a gente tiver, hoje, na cidade do Rio de Janeiro, mais de 50% das crianças matriculadas no ensino básico, André, não tem pai e mãe em casa. Não há assistência social que vá conseguir fazer com que uma sociedade seja equilibrada do jeito que a gente está. E sim, a vontade do poder público em fazer com que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. E aí a gente parte do princípio que, se a gente copiar, no bom sentido, o que deu certo nos outros países e países de sucesso, a gente vai estar no caminho certo. E principalmente voltando lá atrás, que é um discurso velho, que sem educação realmente para todos ali no ensino básico, e uma pena que todos os governos que passaram, criança não vota, né? Então as pessoas tornam em querer investir em universidades federais, e que tem que investir, obviamente, mas não tem que ser preterido o investimento do ensino básico. Sim. É legal essa sua visão, e de novo está baseado em experiência e fatos, né? Sim, eu acho que isso é muito importante. Só até para a gente fechar, porque a gente está com pouco tempo. Beleza. Daqui a pouco eu vou ter que dar aula. Mas, assim, hoje uma questão que me preocupa muito, assim, talvez a que mais me preocupe, porque
inclusive, de novo, relacionando ao esporte, principalmente aos esportes de contato com a natureza, né? A liberdade que a gente tem, e aconteceu, inclusive, você estava falando aqui, o fato que ficou aí, passou na televisão, né, cara, na época do Covid, prenderam sua filha que estava nadando no mar, enfim. O que mais me preocupa nessa maluquice toda é a gente começar a perder a liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade de fazer, né? E de ser cada vez mais humano. E é um movimento que tem acontecido, né? E tem crescido. E não só aqui no Brasil, mas eu vejo esse movimento acontecendo inclusive no mundo, né? E a gente já viu também como experiências passadas de outros países que não tiveram essa liberdade, né? O que não tem. O quanto, cara, as pessoas sofrem com isso e quanto o país ou a cultura não se desenvolve dessa forma, né? Como é que você vê isso para frente, assim? Como você está vendo isso? Porque eu sei que também os partidos de agora de direita são os que estão sendo mais massacrados, né, nesse sentido, né? De ser um pouco calado nesse momento, até porque quem está no poder agora é o outro lado. Eu digo o seguinte, André, que a briga política ela praticamente se encerra quando a sociedade começa a sentir no bolso o que está acontecendo, né? Quando o problema da economia atinge realmente o bolso do trabalhador, a capacidade dele de comprar alimento, por exemplo, no supermercado, a discussão ela passa a se voltar realmente no que interessa ali diretamente para a sociedade. Quando você falou, quando é que a gente vai aprender aqui no Brasil, e quando você falou em cerceamento de liberdade de expressão, a sociedade ela só desenvolve quando tem pensamentos divergentes. Sim. A sociedade, ao longo de anos, ela só melhorou a sua convivência e a sua evolução, né, em todos os segmentos, porque tiveram pessoas pensando diferente. O esporte só evolui porque pessoas passam a pensar diferente. Novas técnicas, novos modelos de treinamento. Se a gente ficar e a gente não entender aqui no Brasil que a oposição, a direita presente hoje, seja numa Câmara no Municipal, numa Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, ela é importante para a democracia. Ela é importante para a democracia, para equilibrar a balança. Sim. Porque, por mais às vezes que seja uma colocação mal feita, toda opinião presente ela é importante, porque o que a gente tem observado, e é muito perigoso, uma mídia com apenas uma opinião, jornalistas em determinados canais em sua totalidade indo apenas para um lado da balança, e a gente sabe no que isso acaba e como foi o final dessa história numa história recente do nosso país. Então, você sendo de direita ou de esquerda, a oposição é muito importante. Se você for numa cidade pequena aqui do Rio de Janeiro, a maioria das cidades pequenininhas, a Câmara dos Vereadores é situação, não tem oposição. São 11 vereadores, são 13, são 15. Há aquele acordo do prefeito eleito com todos os vereadores. Você vai ganhar um asfaltozinho aqui, você vai ganhar a escolinha aqui, você vai indicar para o posto de saúde aqui. Aí dá um cala-boca em todo mundo. Isso é terrível. Sim. Aí não passa. Então, a oposição, se fosse o Bolsonaro, presidente do Brasil, é importante ter oposição, mas uma oposição assertiva, honesta. Exato. A mesma forma com a direita. É a gente na direita focar os problemas da administração atual, do governo nacional, para que a gente tenha uma proposição positiva do que está acontecendo e que a gente seja assertivo. E eu vou ser muito sincero com você, eu não torço para o meu país dar errado não, André. Porque a gente não está no poder. Eu torço para o nosso país dar certo. Mas é muito claro para mim que se repetirem os erros do passado, vai dar errado novamente. Então a nossa tarefa hoje, como oposição, é fazer com que a democracia realmente aconteça e que a reflexão seja sempre levada em discussão dentro do Congresso Nacional. Então, quando querem cercear a nossa liberdade, quando a gente fala em não concordar, por exemplo, com um determinado poder do nosso país, seja executivo, judiciário ou partidário, hoje a gente está sendo tolhido, a nossa liberdade está sendo tolhida. Exato. E por mais que a gente seja educado,
Isso eu estou sentindo. Isso não aconteceu no governo passado. Sim. É isso. Mestre Luiz Lima. Obrigado, André. Porra, uma honra imensa Valeu, estar com muito você. obrigado. Abrindo, inclusive, oportunidade de a gente fazer de novo. Acho que tem Que bom, muita que conversa. bom. Que bom. Talvez daqui a um tempo também vão vir outras histórias, né? Assim, Que bom. Enfim, então essas portas estão abertas aqui para você Muito também, obrigado. quando quiser. E quando você quiser fazer um treino de natação em Copacabana... Vou ficar amarradão de fazer. Vai Eu ser gosto ótimo. muito de natação. Acho que até uma frase que Hélio Gracie falava, né? Assim, Sim. 3 coisas que todo ser humano deve fazer. Jiu-jitsu, obviamente, Sim. natação e hipismo. Então, natação E tava agora lá. eu posso ir com outra? São 5 atividades responsáveis pelo... Deixa eu ver se eu vou lembrar das 5. Responsáveis pelo desenvolvimento humano. Que é correr, nadar, saltar, arremessar e lutar. Boa. Então você vê, você numa guerra, né? Você tem que saber correr, obviamente, que em determinado momento você tem que fugir, né? Você tem que saber nadar para atravessar um rio, Sim. uma lagoa, né? Sim. Você tem que saber saltar, né? Você tem que saber arremessar. Antigamente você arremessava lança, até uma pedra. Sim. E você tem que sair na porrada. Tem que saber Exatamente. lutar. Então são 5 Muito aí. bom, muito Essas bom. aqui são imprescindíveis para a humanidade. Show, irmão. Excelente. Valeu. Um abraço, André. Fica com Deus. Obrigado, você também. Valeu.